Quando a gente passa por momentos difíceis, é comum sentir aquele peso no coração, como se tudo estivesse desmoronando. O desânimo bate a porta e parece que não tem saída. Mas a fé que o pastor Antônio Júnior fala não é aquela que finge que os problemas não existem. É uma fé que olha para a realidade, reconhece a dor, mas escolhe confiar em Deus mesmo assim. Imagine uma pessoa que perdeu o emprego. As contas estão se acumulando, a ansiedade aumenta, e a vontade de desistir parece maior do que a esperança. É fácil pensar, Deus esqueceu de mim. Mas a fé que liberta não é sobre ter todas as respostas ou ver a solução na hora. É sobre lembrar que mesmo no escuro, Deus está trabalhando. Como um pai que sustenta o filho nos braços quando ele não consegue mais andar, Deus não nos abandona. Outro exemplo, uma mãe que ora pelo filho que se afastou de Deus. Os anos passam, e nada parece mudar. O desânimo pode fazer ela pensar, para que continuar orando? Mas a fé que liberta é como uma semente plantada na terra. Mesmo que demore, um dia ela brota. A persistência dessa mãe, mesmo sem ver resultados imediatos, é um ato de confiança em quem prometeu. Peçam e receberão, Mateus 7:7. O desânimo muitas vezes vem quando a gente olha só para as circunstâncias. Mas a fé nos convida a levantar os olhos. Não é negar a luta, mas escolher acreditar que Deus é maior do que qualquer batalha. O pastor Antônio Júnior sempre diz que a fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando a gente não entende. E quando a gente se sente fraco? É justamente aí que a fé mostra sua força. Como o apóstolo Paulo que falou, quando estou fraco, então é que sou forte, 2 Coríntios 12:10. Não é sobre a gente ter força própria, mas sobre deixar Deus agir em nós. O desânimo perde o poder quando a gente entrega o controle nas mãos dele. Por isso, se hoje você está desanimado, não se condene. Reconheça o que sente, mas não pare aí. Fale com Deus como você é, com sinceridade. A fé que liberta não exige palavras bonitas, só um coração disposto a confiar. E pouco a pouco, você vai ver que mesmo no vale, Deus está te guiando. Ele não promete um caminho sem pedras, mas promete estar com você em cada uma delas. Às vezes a gente olha para os problemas e pensa, isso é maior do que eu. Um desemprego que não acaba, uma doença que não melhora, um sonho que parece distante. Aí vem aquele peso no peito, a vontade de desistir. Mas a fé não é ignorar a realidade, é enxergar além dela. Imagine um agricultor que planta a semente. Ele não fica cavando a terra todo dia para ver se já nasceu. Ele confia que no tempo certo a colheita vai vir. Assim é com a gente. A fé não é ver a solução agora, é crer que Deus está trabalhando, mesmo quando a gente não vê. E tem mais, a fé que liberta não é só para os momentos de crise. Ela também nos ensina a viver um dia de cada vez. Jesus disse, não se preocupem com o amanhã, Mateus 6:34. Isso não quer dizer para ser irresponsável, mas para não carregar o peso de coisas que ainda nem aconteceram. Hoje tem sua própria graça, seu próprio cuidado de Deus. Um exemplo prático. Você já tentou carregar uma mala muito pesada sozinho? Dói as costas, cansa os braços. Mas se alguém te ajuda a dividir o peso, fica mais leve. Assim é com Deus. Quando a gente tenta resolver tudo sozinho, o desânimo bate. Mas quando entregamos a Ele, o fardo fica suportável. E não pense que ter fé é não sentir medo ou tristeza. Até Jesus, na noite antes de ser crucificado, sentiu angústia e orou. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, Mateus 26:39. Mas ele não ficou parado no medo. Confiou no Pai e seguiu em frente. A fé não tira a dor, mas nos dá força para atravessar ela. Às vezes a gente acha que Deus só age de um jeito, com milagres grandiosos. Mas Ele também age no silencioso, no cotidiano. Na força para levantar da cama quando o corpo está cansado. Na palavra certa de um amigo quando a gente mais precisa. No pão de cada dia que não falta. Pequenos sinais de que Ele não nos abandonou. Se hoje o desânimo está falando mais alto, faça como o salmista. Por que você está assim, ó minha alma? Por que tão abatida? Ponha sua esperança em Deus. Salmo 42:5. Não é um convite para fingir que está tudo bem, mas para escolher confiar, mesmo com as lágrimas nos olhos. Deus não está esperando a gente ter todas as respostas. Ele só quer que a gente dê a Ele o que está pesando. A fé que liberta não é uma fórmula mágica, é um relacionamento. É saber que no meio da tempestade tem uma mão segurando a sua. E isso faz toda a diferença. Às vezes a gente olha para os problemas e pensa, isso é maior do que eu. A conta que não fecha, o diagnóstico que assusta, a solidão que aperta o peito. Parece que o desânimo vai ganhar a batalha. Mas a fé que liberta não é sobre ignorar a realidade, é sobre enxergar além dela.
Imagine uma criança aprendendo a andar. Ela cai, chora, mas olha para o pai ou a mãe e estende os braços. Não é porque ela não sente a dor da queda, mas porque confia que tem alguém ali para segurar. Com Deus é assim também. A gente pode cair, pode machucar, mas quando olhamos para Ele, encontramos força para levantar de novo. Muitas pessoas acham que ter fé é não sentir medo ou tristeza. Mas até Jesus, na noite antes de ser crucificado, suou sangue de tão angustiado. Lucas 22h44. Ele não escondia o que sentia, mas escolheu confiar no Pai. A fé não tira o peso, mas nos dá alguém para carregar o peso junto. Talvez você esteja pensando, mas eu já orei tanto e nada mudou. A fé que liberta não é sobre resultados imediatos, é sobre persistência. É como um agricultor que planta a semente e espera a chuva, mesmo quando o sol está queimando a terra. Ele não desiste porque sabe que no tempo certo, a colheita vem. E quando a resposta demora? Quando a dor insiste? Aí é que a fé mostra sua força. Não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de continuar crendo, mesmo com as dúvidas. Como o homem que gritou para Jesus, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Marcos 9h24. Deus não rejeita quem é sincero. Ele acolhe quem vem como está. Às vezes, a libertação do desânimo não vem como a gente espera. Não é um milagre estrondoso, mas uma paz que invade o coração no meio da luta. É a certeza de que, mesmo que tudo desabe, você não está sozinho. E isso, meu amigo, já é uma vitória. Então, se hoje o cansaço está pesando, se as forças estão no fim, lembre-se, a fé não é um superpoder, é um abraço. É Deus dizendo, eu sei, eu vejo, e eu estou aqui. E isso basta para seguir em frente. Quando pensamos em fé, muitas vezes imaginamos algo grandioso, como um herói bíblico dividindo o mar ou um milagre que muda tudo de uma hora para outra. Mas a fé que liberta do desânimo é mais simples do que isso. É como uma sementinha que você planta todos os dias, mesmo sem ver brotar nada de imediato. É continuar regando, mesmo quando a terra parece seca. Pense em um agricultor. Ele não joga a semente no chão e fica olhando o relógio, esperando a planta nascer na hora. Ele trabalha, espera, confia no processo. Tem dias que chove demais, outros que o sol queima. Mas ele não desiste. Por quê? Porque ele sabe que no tempo certo, a colheita vem. Com a fé é igual. Não é porque você não viu o resultado ainda que Deus não está agindo. Às vezes, o desânimo bate quando a gente compara a nossa jornada com a dos outros. Vemos alguém que parece ter tudo resolvido, enquanto a gente ainda está na luta. Mas a fé não é competição. Cada um tem seu tempo, sua história, seu jeito de ser abençoado. Deus não usa régua para medir a gente. Ele olha para o coração. Imagine dois amigos caminhando numa estrada longa. Um deles olha só para o chão, cansado, reclamando de cada pedra. O outro olha para o horizonte, conversa, conta piadas, confia que o destino é bom. Qual dos dois chega mais leve? A fé é isso, escolher olhar para frente mesmo quando os pés doem. E quando a dor é tão grande que parece impossível enxergar algo bom, aí a fé se torna um ato de resistência. Como um pai que, mesmo depois de perder o emprego, senta à mesa com os filhos, agradece pela comida simples e diz, vamos dar um jeito. Não é negação da realidade, é recusa em deixar o desânimo roubar a esperança. Deus não prometeu que a vida seria fácil, mas prometeu que não nos deixaria sozinhos. E isso faz toda a diferença. Quando você acha que não aguenta mais, lembre-se, a fé não é sobre ter todas as respostas, mas sobre confiar em quem as tem. É como uma criança que, no escuro, segura a mão do pai sem precisar saber o caminho. Ela só sabe que está segura. Então, se hoje o desânimo está batendo à sua porta, não abra. Em vez disso, abra a porta da oração, do louvor, da palavra de Deus. Às vezes a vitória não é a storm desaparecer, mas você aprender a dançar na chuva. A fé que liberta não tira os problemas, mas te dá força para enfrentá-los sem perder a alegria. E isso, meu amigo, é liberdade de verdade. Quando a gente olha para trás, muitas vezes percebe que os momentos mais difíceis foram aqueles que mais nos fortaleceram. É como um músculo, se não for exercitado, fica fraco. A fé funciona assim também. Não é na hora da bonança que ela cresce, mas sim quando a vida aperta e a gente escolhe confiar mesmo sem ver a saída. Pense num agricultor que planta a semente. Ele não fica cavando a terra todo dia para ver se a planta já nasceu. Ele confia que no tempo certo o broto vai aparecer. Assim é a fé. A gente faz a nossa parte, ora, busca a Deus, age com sabedoria, e deixa o resto nas mãos dele. O desânimo, ao contrário, é como quem desiste de regar a planta antes mesmo dela germinar. Outro exemplo é o do profeta Elias. Depois de uma grande vitória contra os profetas de Baal,
Ele ficou com tanto medo da ameaça da rainha Jezabel que fugiu para o deserto e pediu para morrer. Deus não o repreendeu por estar fraco, mas o alimentou, deu descanso e falou com ele num murmúrio suave. Às vezes a gente espera um milagre estrondoso, mas Deus age no silêncio, renovando nossas forças quando menos esperamos. A fé que liberta não é uma força mágica que faz tudo ficar perfeito. É a certeza de que mesmo quando tudo parece ruim, Deus está trabalhando. Como um oleiro que molda o barro, ele usa até as rachaduras da nossa vida para criar algo bonito. O segredo é não desistir no meio do processo. E quando a gente pensa que não tem mais forças, é aí que a graça de Deus entra. Você já tentou carregar um peso muito grande sozinho e de repente alguém vem e ajuda a segurar? É assim com Deus. Ele não nos dá só a força que a gente pede, mas a que a gente precisa, às vezes, sem a gente nem perceber. Por isso, se o desânimo está tentando convencer você de que não vai dar certo, lembre-se, a fé não é sobre o que você vê agora, mas sobre quem você conhece. E se você conhece a Deus, pode ter certeza, a história não acaba aqui. O melhor capítulo ainda está por vir. Quando a gente olha para trás, muitas vezes percebe que os momentos que mais nos abalaram foram justamente aqueles que mais nos transformaram. É como uma árvore que, para crescer forte, precisa enfrentar o vento. Se nunca balançasse, suas raízes ficariam fracas. Da mesma forma, as lutas que enfrentamos hoje são o adubo que Deus usa para nos tornar mais firmes amanhã. Pense em José, do Velho Testamento. Vendido pelos irmãos, acusado injustamente e preso sem motivo. Se ele tivesse desanimado em qualquer uma dessas fases, nunca teria se tornado governador do Egito e salvado sua família da fome. Deus não o livrou das dificuldades, mas nas dificuldades. E foi ali, no meio do sofrimento, que José aprendeu a confiar de verdade. Às vezes a gente ora pedindo que Deus mude a situação, mas Ele quer mudar a gente na situação. Não é que Ele não se importa com o nosso desconforto, é que Ele sabe que o desconforto muitas vezes é o caminho para algo maior. Como o médico que faz uma cirurgia dolorosa para salvar a vida do paciente. Dói agora, mas é para curar. E quando a ansiedade aperta? Quando a conta não fecha, o diagnóstico assusta ou a solidão pesa? A fé não é fingir que está tudo bem. É levar cada medo a Deus e dizer, eu não aguento, mas o Senhor aguenta por mim. Como Davi, que mesmo perseguido e com medo, escreveu, mesmo quando eu andar por um vale escuro, não terei medo, porque tu estás comigo. Salmo 23. Não era a ausência do problema que dava paz a ele, mas a presença de Deus no problema. Outro exemplo é a mulher que sofria de hemorragia há anos, Marcos 5. Ela já havia gasto todo o seu dinheiro com médicos e só piorava. Mas em meio ao desespero, ela pensou, se eu pelo menos tocar nas vestes de Jesus, ficarei curada. Não foi a lógica que a salvou, foi a fé. Ela não viu o milagre antes de crer. Ela creu e então viu. Muitas vezes a gente quer a prova para então acreditar. Mas Deus pede que a gente creia para então ver a prova. O desânimo é como um lobo que late forte, mas não morde quem está seguro no aprisco. Quando a gente fixa os olhos em Jesus, o medo perde a força. Não é que os problemas desaparecem, mas eles deixam de nos definir. Você já reparou como, num dia nublado, as nuvens parecem gigantes? Mas quando o avião sobe acima delas, a gente vê que o sol sempre esteve lá brilhando. Com Deus é assim, Ele está acima de qualquer tempestade. E a fé é o que nos faz subir até onde a perspectiva muda. Por isso, se hoje você está cansado de lutar, lembre-se, Deus não te chamou para ser um campeão por causa da sua força, mas por causa da dele. O apóstolo Paulo, que passou por naufrágios, prisões e perseguições, escreveu, quando eu estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Parece contraditório, mas é a lógica do reino. Nossa fraqueza é o palco onde a graça de Deus brilha. Então, respire fundo. O desânimo pode bater à porta, mas não precisa entrar. A fé que liberta não é a ausência de dúvidas, mas a escolha de confiar mesmo quando as dúvidas gritam. E se hoje você não tem palavras para orar, não se preocupe, o Espírito Santo intercede por você com gemidos que nem dá para explicar. Romanos 8:26. Você não está sozinho nesta batalha. Deus não está te observando de longe, torcendo para você dar conta. Ele está com você, em você, lutando por você. E se ele já venceu a morte? Imagine o que pode fazer com as suas lutas de hoje. O desânimo pode até começar a história, mas não será ele quem vai escrever o final. A última palavra pertence a Deus, e a última página do seu livro está cheia de vitória. Quando a gente olha para trás, é fácil ver as vezes que quase desistimos. Aquele dia em que a conta não fechou, o diagnóstico veio, o sonho parece que desmoronou. A gente se pergunta, será que vale a pena continuar?
Mas é justamente nessas horas que a fé mostra seu poder. Não é uma força mágica que tira os problemas do caminho, mas é a certeza de que mesmo no meio da tempestade, Deus está segurando a sua mão. Pense num pai ensinando o filho a andar de bicicleta. No começo, ele segura a bike, corre ao lado, dá apoio. Às vezes, solta um pouco para a criança aprender a se equilibrar, mas está sempre por perto. Se ela cai, ele está lá para levantar. Com Deus é assim, ele não promete que você não vai tropeçar, mas garante que não vai te deixar no chão. O desânimo é como um vento forte que sopra contra a gente. Se a gente para e fica olhando para ele, a gente se assusta e pode até ser derrubado. Mas se a gente continua andando, mesmo devagar, mesmo com medo, esse vento perde a força. A fé é o passo que a gente dá mesmo quando as pernas tremem. E tem mais, muitas vezes a gente acha que o desânimo vem só das circunstâncias, o emprego, a saúde, os relacionamentos. Mas às vezes ele vem de uma mentira que a gente acredita: eu não sou capaz, Deus se esqueceu de mim, nada vai mudar. Essas frases são como sementes ruins que, se a gente regar, viram uma planta que sufoca a esperança. A fé verdadeira arranca essas sementes e planta outra coisa. Com Deus, eu posso, ele tem um plano, o melhor ainda está por vir. Não é sobre fingir que tudo está bem. É sobre escolher acreditar que mesmo quando tudo parece errado, Deus está fazendo algo que a gente ainda não enxerga. Como um tecelão que trabalha no avesso do tapete. De um lado, a gente só vê fios soltos e nós, mas do outro lado, tem um desenho lindo se formando. Então, quando o desânimo chegar, e ele vai chegar, faça isso. Pare, respire e lembre de 3 coisas. Você não está sozinho. Deus não te abandonou mesmo que você não sinta ele perto. 2. Isso não é o fim. O que você está vivendo é só um capítulo, não a história toda. 3. A sua luta tem propósito, Deus usa até as coisas ruins para te preparar para algo maior. E se hoje você não consegue enxergar a saída, não se culpe. Às vezes a gente só precisa aguentar firme até a luz do dia raiar. Como diz a música, se a noite está escura, é porque a aurora vem vindo. A fé que liberta não é a que nunca duvida, mas a que continua crendo mesmo quando as respostas demoram. Porque no final, a história não é sobre quanto você aguentou, mas sobre quem esteve com você o tempo todo.